Jesus. Saudai o Senhor da terra e céu, saudai-o em Jesus, saudai-o nosso Salvador, saudai-o em Jesus. Caminha aqui, saudai. Jesus, saudai o nosso Salvador. Exalte ao Senhor. Fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho, eu estou guardado. Tu estás comigo. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, as promete de novo, eu creio em ti.
Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pago, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu
Indigno é o Senhor. Nós te exaltamos nesse lugar. Glória a Deus. As crianças podem descer para serem ministradas em nome de Jesus. Deus abençoe esse tempo lá de ministração, os professores também, os ministros do Ministério Infantil. Deus abençoe em nome de Jesus. Gostaria que você aqui abrisse a Bíblia Sagrada no livro de Josué. Josué capítulo 14, versículo de número 5 até o versículo 14. Livro de Josué, capítulo 14, versículo 5 até o versículo 14. Quem achou, diga amém. Livro de Josué, capítulo 14, versículo 5. Quem achou, diga amém. Diz assim a palavra de Deus: Como o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel e repartiram a terra. Chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades-Barneia, a respeito de mim e de ti. Tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades-Barneia para espiar a terra, e eu lhe relatei como sentia no coração. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou, dizendo: Certamente a terra que puseste o pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseverastes em seguir o Senhor, meu Deus. Eis que o Senhor me conservou em vida, como prometeu. 45 anos há desde que o Senhor falou essas palavras a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos. Estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele como para voltar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia. Pois naquele dia ouviste que lá estavam os anaquins e grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo para os desapossar, como prometeu. Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Portanto, Hebrom passou a ser de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, visto que perseverara em seguir o Senhor, o Deus de Israel. Amém. Calebe foi um homem de Deus, extremamente ousado no poder do Espírito Santo e extremamente ungido pela presença do óleo de Deus sobre a vida dele. A história dele é uma história extraordinária e fantástica, embora ele fosse um homem comum, mas com um espírito diferente. Ele foi um dos 2 espias que afirmaram ser possível que Israel iria conquistar a terra que Deus havia prometido.
Mas o ápice de fé, o ápice de coragem, a meu ver, ele demonstra nesse texto bíblico, quando ele pede o Monte Hebron, ou as cadeias de montanhas de Hebron, como herança daquilo que Deus havia prometido e na divisão da herança que Deus havia prometido. A fé de Caleb é uma fé extraordinária. É o tipo de fé que Deus exige de todos aqueles homens e mulheres que confessam e professam Jesus como Senhor e como Salvador. A fé de Caleb é o tipo de fé que Deus exige de cada um de nós. É o tipo de fé que traz de fato à existência aquilo que não existe. Quando eu leio esse texto, e eu li esse texto por várias vezes, de quarta-feira para cá, eu percebo algumas características da fé deste homem que salta aos meus olhos, que eu e você podemos ter no nosso dia a dia. Primeiro, Caleb, ele tem uma fé que não esquece. Se você gosta de anotar, anote isso. Caleb tem uma fé que não esquece. O versículo 6, que foi o segundo versículo que eu li, diz o seguinte: tu sabes o que o Senhor falou. Caleb está conversando com Josué a respeito daquilo que Deus havia dito décadas atrás. Tu sabes aquilo que o Senhor falou a meu respeito e a respeito de ti. Caleb, ele relembra Josué o que Deus havia prometido a si mesmo. Eu imagino que haja pessoas aqui nessa noite que têm passado por umas situações muito parecidas com essa de Josué e Caleb. Tem gente que olha para você e se esqueceu do que Deus te prometeu. Tem gente que estava presente no momento, ou gente que não estava presente no momento, mas soube por outra pessoa. Ou gente que não estava presente no momento, não soube por outra pessoa, mas talvez soube através de você mesmo o que é que Deus prometeu para você. Obviamente, Caleb precisou lembrar Josué, porque Josué, porventura, possa ter se esquecido. Passou-se dias, meses, anos, décadas, até nós chegarmos nesse diálogo entre esses dois homens de Deus. Mas eu quero olhar para você nessa noite, e que você traga à memória as promessas de Deus na sua vida. Tem gente que olha para você, esquece aquilo que Deus te prometeu, e tenta te descredibilizar, e tenta te defamar, e falam mal de você, e te menosprezam, te esnobam, te desrespeitam, são injustas com você nas mais diversas circunstâncias da sua vida. Gente que se esqueceu quem você é, gente que se esqueceu que Deus te prometeu, gente que se esqueceu que você não é um qualquer, que você não é um ninguém, que você é filho de Deus, que você é filha de Deus, que você é homem de Deus, que você é mulher de Deus. Tem gente que se esqueceu. E gente de memória curta precisa ser relembrada. Gente que se esqueceu daquilo que Deus quer fazer na tua vida precisa ser relembrada. Gente de memória curta na igreja, gente de memória curta na família, gente de memória curta no seu trabalho, gente de memória curta na escola que você estuda ou na escola que você ensina, gente de memória curta entre as amizades. Se você tem convivido com gente de memória curta, faça como Caleb fez, relembre essas pessoas, refresque a memória delas, de quem é
você e qual é a sua identidade diante de Deus. Amém? Porque a fé de Caleb é esse tipo de fé. O tipo de fé que não se esquece. Mesmo que todos tenham se esquecido, você não pode se esquecer. Porque se as pessoas da sua convivência esquecerem o que Deus te prometeu, é um fato. Mas se você próprio esqueceu o que Deus te prometeu, isso é uma tragédia. Você precisa diariamente relembrar a si próprio e relembrar aos demais quem é você. Relembrar aos outros e a você mesmo qual é a sua fé. Relembrar a você mesmo e aos outros quem é que você anda seguindo. Relembrar aos outros e a você mesmo quais são as promessas que Deus tem sobre a sua vida. Relembrar quais são os seus dons, os seus talentos, as suas habilidades. Relembrar qual é o seu potencial. Relembrar quem está com você. Aleluia. Caleb chega em Josué e diz: tu sabes o que o Senhor falou. Eu acho isso maravilhoso. Olha, Josué, tu se lembra o que o Senhor falou a meu respeito? Uma fé que não se esquece. Você se lembra de onde Deus tirou você? Você se lembra o que Deus já realizou em você? Você se lembra o que Deus já realizou através de você? Você consegue acreditar e confiar no que Deus poderá e irá realizar na sua vida ainda? Eu estou falando com gente de fé aqui nessa noite, amém? Recordar, irmãos e irmãs, é viver. Mas trazer à memória o que Deus disse te enche de esperança. Trazer à memória o que Deus disse te enche de ânimo. Trazer à memória o que Deus prometeu te enche de vigor. Lembrar o que Deus falou te dá força. E você forte é mais do que vencedor. E a sua fé tem que ser essa fé, uma fé que não se esquece. Muitas pessoas pensam que a fé, ela está relacionada ao porvir, que a fé, ela está condicionada às coisas futuras. Na verdade, a fé, ela está sim relacionada ao porvir, a fé está relacionada às coisas futuras, a fé está relacionada ao trazer à existência aquilo que ainda não existe. Mas a fé, ela está profundamente arraigada ao passado. Afinal de contas, a nossa maior expressão de fé, ela está condicionada a um dos fatos passados mais importantes, que é a morte e a ressurreição de Jesus. Nós cremos porque Ele morreu, nós cremos porque Ele ressuscitou. E nesse sentido a nossa fé não está projetada ao futuro, a nossa fé está projetada ao passado. Aquele que já morreu por nós e ressuscitou por nós está vivo e ativo no planeta Terra e está no culto nessa noite para colocar as mãos sobre você e te abençoar. Nossa fé está arraigada nisso. E essa condição de fé no passado nos enche de ânimo, no presente, mas também nos enche de esperança no futuro. Afinal de contas, eu não sei você, mas dias melhores estão por vir. Aleluia. Dias melhores estão por vir. Caleb chega em Josué e diz: tu sabes o que o Senhor falou. Caleb, ele sabia que o Senhor fala, que Deus fala conosco.
O Deus invisível, mas é real, Ele fala conosco. Caleb, ele sabia o que Deus tinha dito. Ou seja, o que Deus disse é o que está na palavra. Ele conhecia a palavra e a Bíblia diz que a fé, ela vem por ouvir. A fé vem por ouvir a palavra. Caleb sabia lembrar a si próprio e aos outros a palavra dita por Deus. Caleb sabia o que Deus disse, e sabia que aquilo que Deus disse está dito, e o que Deus disse não é sugestão, é decreto, está decretado. Caleb sabia que o que Deus disse não é apenas um decreto, é uma promessa, ou seja, e aquele que prometeu é fiel para cumprir as suas promessas. Caleb sabia que a promessa se cumpriria, e quanto mais o tempo passasse, melhor. E quanto mais o tempo passa, melhor para mim e para você. Porque quanto mais o tempo passa, não é que Deus está demorando para cumprir a promessa. Quanto mais o tempo passa, mais próximo está o cumprimento da promessa de Deus na tua vida. Aleluia! Não é que Deus está demorando. Está mais próximo do cumprimento das promessas de Deus sobre a tua vida. A promessa não está demorando para se cumprir, ela está se aproximando. Queira Deus que seja nessa noite, queira Deus que seja nessa semana, queira Deus que Ele abra os céus e cumpra na sua e na sua vida aquilo que Ele prometeu. Aleluia! Aleluia! Caleb tinha uma fé que não se esquecia, mas também ele tinha uma fé que perseverava. A fé desse homem era uma fé perseverante. No versículo 8 de Josué, capítulo 14, que a gente acabou de ler, diz: meus irmãos, que subiram comigo, fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor meu Deus. A palavra que salta aos meus olhos aqui é: perseverei em seguir ao Senhor meu Deus. Caleb sabia perseverar. Ele perseverou por 45 anos. Ele perseverou por 45 anos porque ele não seguia uma promessa. Ele seguia o Deus que havia prometido. A Bíblia Sagrada afirma por 6 vezes que Caleb perseverou em seguir ao Senhor. 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 Por 6 vezes na Escritura isso é relatado, e a Bíblia não afirma isso em lugar nenhum sobre nenhum outro personagem da Escritura Sagrada. Isso só é dito a respeito de Caleb. Seguir ao Senhor é uma fé de perseverança. Aliás, Jesus ele sempre falava com as pessoas que ele encontrava no caminho: segue-me. Em Mateus 4,19, sigam-me e eu farei de vocês pescadores de homens. Em Lucas 9,23, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Em Mateus 19,21, se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, receberá um galardão no céu, e vem e segue-me. Em João 21, se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Eu gosto desse João 21, sabe por quê? Porque eu não sei quantas pessoas
da sua casa segue Jesus. Eu não sei quantas pessoas do seu círculo de amizade seguem Jesus. É um convite pessoal. E a fé que traz à existência o que não existe é uma fé focada em Jesus, que é o autor e consumador da fé. E quem segue Jesus não se perde na caminhada e nem entra em um descaminho, porque está seguindo aquele que diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Caleb, diz a Bíblia Sagrada, perseverou em seguir o Senhor. Se Deus parasse, ele parava. Se Deus andasse, ele andava. Se Deus desse meia volta, ele dava meia volta. Aleluia. A ideia básica aqui nessa noite é: siga o Senhor por onde o Senhor for. Se nos vales, desça atrás dele. Se nas águas, caminhe sobre elas com ele. Se nos montes, suba lá com ele. Siga a Jesus, persiga a Jesus. Porque a fé tem que ser perseverante. Jesus disse: se alguém me servir, siga-me. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Quem segue a Jesus de perto é fortalecido. Caleb, no versículo 11, disse assim: e ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força então? Tal é agora a minha força, tanto para a guerra como para sair e para entrar. Quem segue a Deus de perto é forte espiritualmente, é forte fisicamente, é forte emocionalmente. Quem segue a Jesus de perto é forte na fé, é forte na oração, é forte na leitura bíblica, é forte na santidade, é forte no temor ao Senhor. E se você segue a Jesus de perto, e se você é forte, você é mais do que vencedor, aleluia! Uma fé perseverante. Caleb tinha uma fé que não se esquecia, tinha uma fé que perseverava, e Caleb tinha uma fé que pede. Uma fé que pede. Lutero disse o seguinte, que nós somos pedintes diante de Deus. Com a força de Deus e a fé em dia, Caleb faz um pedido extraordinário. No versículo 12, agora pois dá-me este monte de que o Senhor falou aquele dia. Eu acho engraçado isso. Dá-me aquele monte que o Senhor falou aquele dia. Gente, tem um gap aí, um buraco, tem um espaço de tempo aí de 45 anos. E Caleb está dizendo para Josué, como se Deus tivesse dito ontem, no máximo a semana passada. Sabe aquele dia? Que dia, Caleb? Josué, aquele dia que o Senhor falou com a gente que daria a terra. Mas, Caleb, já faz 45 anos. Lembra quando a Bíblia diz que Isaac trabalhou por uma esposa 7 anos? E depois trabalhou pela outra mais 7, dando 14. E a Bíblia diz assim, e para ele foram como se fossem poucos dias. Porque quando você tem uma fé que não se esquece, quando você tem uma fé que persevera, a promessa de Deus está atualizadíssima na sua vida. É atual. Não é para 45 anos atrás, é para hoje.
é para o aqui, é para o agora. Dá-me aquele monte que o Senhor falou naquele dia. Mas não é só isso, Caleb pede uma montanha. E não somente pede uma montanha, como ele revela que ele quer recomeçar, depois de 45 anos. E eu já disse aqui na série do mês de janeiro que recomeçar é muito mais difícil do que começar. E no caso dele, mais difícil ainda, porque ele tinha 85 anos de idade. Mas ele quer recomeçar. Somente alguém com muita fé poderia reivindicar uma montanha protegida por homens gigantes. 45 anos antes, quando Caleb, Josué e os demais 10 espias foram ver a terra, e os 10 disseram que não seria possível derrotar os gigantes daquela terra e nem conquistar aquela terra. Caleb e Josué foram os únicos que disseram, não, é possível a gente conquistar essa terra. Isso 45 anos antes. Agora, 45 anos depois, ele pede a montanha de Hebrom, que era possuída por anaquins. E anaquins era um grupo de homens grandes, gigantes. Caleb continuava acreditando que seria possível vencer os gigantes. Um homem de 85 anos com a mesma fé do homem de 40 anos. 45 anos se passou e Caleb continua lembrando da promessa. 45 anos se passaram e Caleb continua com o coração cheio de fé. 45 anos se passaram, ele continuava olhando para o alto. 45 anos se passaram, ele continuava orando para a promessa se cumprir. 45 anos se passaram, ele continuava olhando para o autor e consumador da fé dele. Meu irmão, minha irmã, você não pode crer ou ter fé só por um dia. Você não pode ter fé só por uma semana. Você não pode ter fé só por um mês. Você não pode ter fé só por uma década. Você deve ter fé por uma vida, por toda a vida toda, amém? A vida toda. Com o passar dos anos, a sua fé não pode diminuir. Com o passar dos anos, a sua fé não pode se extinguir. Com o passar dos anos, a sua fé tem que aumentar. Tem que crescer. Tem que expandir. A ideia básica aqui é que você hoje esteja crendo mais do que você creu ontem. A ideia é que esse ano de 2025 a tua fé esteja maior do que a sua fé de 2024. A gente fala muito a respeito do primeiro amor, mas eu quero dizer, fé hoje esteja maior do que quando você se converteu, amém? Ela tem que aumentar. Da minha montanha, a minha ministração nessa noite é sobre essa temática, a fé e as montanhas. Da minha montanha, a fé que traz à existência o que não existe é uma fé movida por desafios, e Caleb se movia por desafios. Caleb, ele se comporta como um alpinista determinado. Quem já escalou uma montanha aqui? Com rapel. Gente, não estou falando de subir no pico do Guarani, andando ou de carro, de moto. Estou falando de coisa séria aqui. Não vem me zoar aqui não. Estou falando de coisa verdadeira, que quem já escalou montanha, aquela que você precisa
pregar os pinos na rocha e subir a montanha. Alguém já fez isso aqui? Já fez? Não? Pois é. Porque Caleb, ele se comporta como um alpinista. Eu assisti uns vídeos hoje, como é que o alpinista faz. Para tentar entender e explicar isso para vocês. O alpinista, ele começa de cima para baixo e ele faz um furo na montanha. Pode ser batendo ou pode ser com a furadeira, a bateria. E ele faz o furo na montanha. E no furo ele insere um tipo específico de parafuso. E esse parafuso tem um suportinho que é expansivo. Quando ele insere o parafuso na rocha e ele começa a rosquear a porca, aquele suporte de expansivo dentro da rocha expande. E quando expande é que gruda na rocha e fica preso. E ao ficar preso ele coloca os outros suportes e ele passa a corda. E ele passa a corda e sobe. E aí ele fura em cima de novo, coloca o parafuso expansivo, aperta, passa a corda e sobe. E ele vai fazendo isso até chegar lá no alto da montanha. Até chegar no topo da montanha. Eu achei essa ilustração do alpinista perfeita sobre a fé. Porque a fé, a sua fé e a minha fé deve ser como o parafuso do alpinista na montanha de pedra. Só que o alpinista, ele insere o parafuso na montanha. E você deve inserir a sua fé na rocha verdadeira e poderosa que é aquele que diz: eu sou a rocha firme e inabalável. A rocha é Cristo. Mas um detalhe que eu achei espetacular: quando o parafuso é inserido, ele expande. Alguns já entenderam aqui. Quando a sua fé está depositada na rocha verdadeira que é Jesus, ela expande. E você fica grudado. E pode vir os ventos, pode vir as tempestades, pode vir as lutas, pode vir o que é. Você não cai, sabe por que você não cai? Porque você está fixado pela fé em Jesus Cristo de Nazaré. Nele, em Cristo Jesus. Cada um de nós temos uma montanha para escalar. Diz para o irmão que está do seu lado: você é um alpinista. Diga para o outro, do outro lado agora, a mesma coisa. Você é um alpinista. O parafuso do alpinista é de aço e ferro. O seu é de fé e de oração. Mas sabe o que eu acho espetacular? É que o pino do alpinista tem que ser fixado, ele sobe. Fixado, ele sobe. Fixado, ele sobe. O parafuso tem que ser colocado antes. Meu irmão, ou minha irmã, seja o que você tiver que fazer, seja o lugar que você tiver que ir, independentemente das circunstâncias, a fé tem que ir na frente. A fé tem que ir primeiro. Porque se a fé não estiver fixada na sua frente primeiro, você não tem estabilidade, você não tem segurança, você não tem proteção. Se a fé não estiver na frente, você cai. Mas se a fé estiver na frente, você está seguro, você não cai, e você sobe, e você sobe, e você sobe, e com o teu Deus você salta muralhas, aleluia, e com Deus você faz proezas, pela fé. É por isso que Caleb diz: me dá aquela montanha.
Fé que não se esquece. Fé que persevera. E Caleb tinha uma fé que não se abalava. Uma fé que não se abala. As montanhas e as dificuldades de conquistar as montanhas e derrotar os anaquins eram reais. Os anaquins com a sua ferocidade eram reais. As dificuldades da conquista e da escalada eram reais. Mas a promessa de Deus, feita 45 anos atrás, também era real, aleluia. Mais real do que as realidades que se apresentavam a olho nu. Você lembra do ponto 1 da minha pregação? A fé que não se esquece. Caleb tinha promessas. Às vezes pensamos que Deus se esqueceu da gente, ou que Deus é lento em responder às nossas orações. Às vezes ficamos desanimados, mas Caleb não é assim. Embora ele estivesse com 85 anos e tenha passado por sua trajetória, por momentos de oposição, por momentos de críticas, por desânimo, nesses últimos 45 anos, Caleb sabia quem é que ele estava seguindo, aleluia. Ele sabia quem era o Deus dele. E quando eu olho para esse texto, duas coisas são muito claras para mim, em todo esse texto de Josué capítulo 14. Duas coisas permanecem inabaláveis em Hebrom, naqueles 45 anos. Uma, os próprios montes, Duas, a fé de Caleb. Eu fico imaginando Caleb de longe olhando os montes Hebrom. Um dia eu vou te escalar. Eu fico imaginando Caleb no 10º ano olhando os montes Hebrom. Um dia eu vou te escalar. Eu fico imaginando Caleb no 15º ano. Um dia eu vou te escalar. Eu fico imaginando Caleb no 20º ano. Monte Hebrom, um dia eu vou te escalar. Eu fico imaginando Caleb no 30º ano, um dia eu vou te conquistar, Hebrom. No 32º, 3º, eu fico imaginando ele ano após ano, olhando e dizendo, um dia eu vou te escalar. Não é porque eu sou bom, mas porque Deus prometeu. E o Deus que prometeu é fiel para cumprir, aleluia. E ele olhava aquilo, o monte estava lá inabalável. Mas Caleb também estava com a fé inabalável para a glória de Deus. Inabalável. O Salmo 125, versículo 1 diz: os que confiam no são que não mais o Monte Hebrom está lá inabalável. Mas Caleb confiava no Senhor e está lá também inabalável. A fé é como os montes. Não se abala com a tempestade. Não se abala com os terremotos. Vocês já repararam que uma característica comum nos lugares que tem terremotos, são as construções humanas desabarem? Os prédios, as casas, as ruas. Mas você reparou que os montes permanecem lá? Porque quando você é como um monte, nada te abala, nada te derrota, nada, absolutamente nada. Se Deus é por você, quem
é contra você. Se Deus é por nós, quem será contra nós? A fé de Caleb estava lá. Josué, ele olha para as montanhas de Hebrom, inabaláveis. Josué olha para Caleb, e a fé dele, inabalável. Israel olha para um homem de 40 anos, e a fé daquele homem está inabalável. Agora Israel olha para um homem de 85 anos, e a fé dele está inabalável. Faz quantos anos que a sua fé está inabalável? Porque a nossa fé às vezes, vamos jogar limpo aqui nessa noite. Quantas vezes você já escorregou? Quantas vezes deu uma bambeada? Quantas vezes você olhou para trás? Mas nessa noite eu profetizo sobre a tua vida a fé de Caleb, uma fé inabalável, em nome de Jesus. Eu oro e profetizo sobre a sua vida isso nessa noite. Você recebeu uma notícia ruim? Inabalável. O médico, ele falou que é sério. Você, inabalável. O desemprego bateu à sua porta. Você e sua fé, inabalável. O medo, a ansiedade tentam invadir o seu coração. Você e a sua fé, inabalável. O casamento correndo riscos, mas você, inabalável. Os filhos longe de Deus, mas você, inabalável. Montes a serem conquistados, gigantes a serem derrotados, mas você, inabalável. Aquietado e sabendo que o Senhor é Deus fiel. Por fim, Caleb conquista a montanha e vence os gigantes. Versículo 13 e 14, e também Josué 15, versículo 14, diz assim: E Josué o abençoou, e deu a Caleb, filho de Jefoné, a Hebrom em herança. Portanto, Hebrom ficou sendo herança de Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, até ao dia de hoje. Porquanto perseverara em seguir ao Senhor, Deus de Israel. E Caleb expulsou dali os 3 filhos de Anak, ou os Anaquins, Sesai e Amã e Talmai, gerados de Anak. Caleb conquistou a montanha e derrotou os Anaquins. 45 anos depois. Você irá conquistar e também irá derrotar os gigantes que se apresentam contra a tua vida. Não importa o tempo que passar, isso é profético para a tua vida nessa noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. É espetacular isso. Ele conquistou e venceu. Sabe por quê? Porque em um combate entre a fé e os montes, a fé vence.
Mateus capítulo 17, versículo 20. E Jesus lhes disse: porque em verdade vos digo, que se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a este, passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Nos combates entre os montes e a sua fé vence. Montanhas e fé estão sempre juntos na Bíblia. A Bíblia menciona pelo menos 19 montes. Monte Moriá, Monte Horebe, Monte Hermon, Monte Sinai, Monte das Oliveiras, Monte Ararat, o próprio Monte Hebron. Sabe por que eu faço questão de nomear alguns dos montes da Bíblia para você nessa noite? Porque cada um dos montes da Bíblia, na sua palavra hebraica original, tem um significado. Tem um significado. Mas o meu desafio com você aqui é basicamente o seguinte: qual é o nome do seu monte? Qual é o monte que você precisa conquistar? Ou qual é o monte que você precisa mandar daqui para acolá? Porque todos esses montes narrados na Bíblia Sagrada, todos foram conquistados pela fé. E pela fé, você também irá conquistar o seu monte e derrotar os teus gigantes para a glória de Deus. Duas pessoas que crê nisso, diga amém. Glória a Deus. Vamos ouvir o coral em nome de Jesus.
Convido os pastores, presbíteros para vir à mesa da Santa Ceia. Louvamos a Deus pelos diáconos e diaconisas da igreja que prepararam mais uma vez a Santa Ceia. Eles estão aí desde as 5 horas da tarde. Enquanto você estava tirando aquele cochilinho da tarde, eles estavam aqui preparando a Santa Ceia. Enquanto você estava assistindo, talvez um futebol, eles estavam aqui preparando a Santa Ceia. Enquanto você estava visitando seus familiares e amigos em comunhão, eles estavam aqui preparando a Santa Ceia. Louvado seja Deus pelos diáconos e diaconisas da igreja. Amém, irmãos? Amém? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Livro de Mateus, capítulo 26, versículo de número 26. Mateus, capítulo 26, versículo 26, diz assim: Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. O texto continua dizendo: a seguir Jesus tomou o cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: Bebei dele todos, este é o cálice da nova aliança no meu sangue, que é vertido em favor de vós por causa dos vossos pecados. Versículo 29: Digo-vos que desta hora em diante não bebereis deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber de novo convosco no reino do meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o monte das oliveiras. Amém. Na instituição da comunhão e da Santa Ceia, além dos ritos do pão e do sangue, o que me chama a atenção nesse texto é que Jesus cantou um hino. Você já ficou curioso em saber qual hino Jesus cantou? Qual foi o louvor que Jesus cantou com os discípulos no dia da comunhão e no dia da Santa Ceia? Não adianta você olhar para mim com essa carinha de que eu vou falar qual hino foi, porque eu também não sei. Eu não sei. Mas o texto diz que ele cantou um hino e saiu para os montes da oliveira. A ceia do Senhor é um rememorar a morte dele. É uma ceia memorial. Mas eu olho para esse texto, é uma festa. É uma festa, é uma celebração de gratidão e louvor a Deus. É também um encontro de comunhão amorosa, nossa com o nosso Deus e nossa uns para com os outros. Mas é também um testemunho da nossa esperança, até que Ele venha, até que Ele venha. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Feche seus olhos, incline a sua cabeça, confesse os seus pecados, para a gente poder participar junto da Santa Ceia. Feche seus olhos. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, eu te agradeço e te louvo pelo privilégio que temos em poder estarmos aqui na sua presença, diante da mesa do Senhor, relembrando o teu sacrifício na cruz, relembrando a sua morte, mas também a tua ressurreição, Senhor. Perdoa-nos os nossos pecados, ó Pai, e santifica-nos para podermos participar da comunhão do Senhor com a consciência tranquila, com o coração limpo e com a alma perdoada pelo Senhor. Em nome de Jesus, consagramos esses elementos, o pão, e consagramos o suco da uva, que é o teu corpo simbolizado, que é o teu sangue simbolizado. E ao participarmos deste alimento espiritual, nós possamos ser fortalecidos, ó Pai, e ajudados pelo Senhor, até que um dia iremos participar
na sua glória celestial. Em nome de Jesus, amém. Nós vamos começar das primeiras fileiras para as derradeiras. Se você pertence a alguma outra igreja evangélica, está em plena comunhão com a igreja e com Deus, você pode participar conosco nessa hora em nome de Jesus.
Nessa noite, Senhor, nós queremos fazer como os discípulos fizeram. Nós queremos orar, Senhor. Do mesmo jeito que os discípulos chegaram até o Senhor e disseram: Senhor, ensina-nos a orar. Nessa noite, Senhor, ensina-nos a orar. Tem gente aqui, ó Deus, que frequenta o culto há tanto tempo, mas ainda tem essa dificuldade em orar. Ensine-os a orar nessa noite, Senhor. Ensina-os a falar contigo, a abrir a boca e conversar com o Senhor a respeito das dores, dos anseios, das preocupações e dos medos. Mas não somente isso, ó Deus, os seus discípulos que andaram contigo enquanto o Senhor caminhava como ser humano no mundo, disseram a Ti: Senhor, aumenta a nossa fé. Nessa noite, ó Deus, que a nossa fé seja uma fé expansiva, crescente. Que a nossa fé, ó Deus, embora seja tão pequena, ela possa se expandir, ser fixada na rocha que é o Senhor Jesus Cristo. Fixe a nossa fé em Ti, Deus, em Cristo Jesus. Fixa a nossa fé nas Suas mãos, onde os cravos foram pregados. Fixa a nossa fé, porque o Teu sangue nos garante vitória, Senhor. O Teu sangue derramado na cruz do Calvário e o Teu sangue simbolizado no suco da uva, tomado por nós nesta hora, nos garante vitória. Teu corpo nos garante vitória. A Tua carne dilacerada nos garante vitória. É alimento espiritual, é o pão vivo que desceu no céu. Mas nessa noite, ó Deus, nesse lugar santo, nessa casa de oração, nesse templo de adoração, que a orla das Suas vestes encha esse templo, e que o Senhor encontre em nós, e caso não encontre em nós, que o Senhor possa inserir em nós uma fé como a fé de Caleb, uma fé que não se esquece, uma fé que persevera, uma fé que pede, e uma fé que não se abala, meu Pai. Sonda os nossos corações nesta noite. Insira no nosso coração a fé, porque nós queremos crer no Senhor de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, com toda a nossa alma, e queremos Te servir em espírito e em verdade. Senhor, traga à nossa memória as promessas pessoais que a gente já esqueceu. Traga à nossa memória as Tuas promessas, Senhor. A Tua promessa de cuidado, a Tua promessa de livramento, a Tua promessa de proteção. E que essa promessa, Senhor, seja estendida a cada pessoa aqui, bem como seus familiares. Que essa promessa seja sobre a vida da Giovana, aquela menininha linda que está internada desde que nasceu, filha do Diego, da Larissa. Visite esses pais nessa noite com a força de Caleb, com a força do Teu Espírito Santo, e visite aquela garotinha nesta noite com cura, porque o Senhor é Deus de milagres, aleluia, que faz além do que pedimos
e além do que pensamos. Deus, não importa quantos dias, quanto tempo passa, eu sei que o Senhor vai honrar como honrou Caleb. Aleluia! Visite as famílias aqui representadas nessa noite, ó Deus. Visite casamentos aqui nesta noite. Visite relacionamento de pais e filhos. Visite os lares aqui representados hoje. E nós declaramos que da tua casa e do teu lar, a bênção do Senhor jamais será tirada. Pelo contrário, pela fé será multiplicada. Visite os corações entristecidos aqui agora, magoados, feridos. Jesus Cristo assopra alegria nova, ânimo novo. Se você está doente nesta noite, e se for possível, coloque a mão onde há enfermidade. Bebassuri canta labachurianda labachai. Deus, quantos meses, alguns há anos, sofrendo de ataques na saúde, no físico, no corpo. Nós profetizamos nesta noite: Jesus Cristo te dá saúde. Toda enfermidade bata em retirada, desapareça. Esse corpo é morada do Espírito Santo, é casa de Deus. Doença da cabeça aos pés, em nome de Jesus agora desapareça. Em nome de Jesus também, ó Deus, nós ousamos orar pela tua palavra a respeito da provisão e da prosperidade. Repreenda agora o devorador, o cortador, o migrador, o destruidor. Abre as janelas do céu e prospera os teus filhos e filhas aqui nesta noite, com toda sorte de bênção, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Coloque a mão no teu coração. Feche os seus olhos e coloque a mão no teu coração. E diga assim: eu declaro sobre a minha vida a fé poderosa, que não se esquece, que persevera, que pede e não se abala. Eu declaro: vou conquistar os montes e vou derrotar os gigantes, porque eu tenho uma promessa, e quem prometeu é fiel para cumprir. Embora eu seja fraco, em mim está o Deus forte, e a minha fé está fixada na rocha. Jesus é minha rocha, Jesus é minha força, Jesus é o meu sustento, Jesus é tudo para mim. E nesta hora, pela fé, pela vitória, pela celebração, pela bênção e para a glória de Deus, aplauda ao Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Teu
Aleluia. Aleluia. Queria convidar o senhor Orlando para impetrar a bênção aqui. O senhor Orlando é nosso Caleb. ...86 anos. Caleb tinha 80... Ih, Caleb perdeu pro senhor. Estenda as suas mãos. Estenda as suas mãos. E a graça do nosso Deus. Esse Deus que hoje falou com você e falou comigo. Obrigado, Jesus, pela palavra dessa noite. Eu sei que ela veio ao encontro de cada um de nós. Saímos daqui extremamente abençoados pelo Senhor. Então que a graça do Senhor, o amor de Jesus e a comunhão do Espírito Santo de Deus nos acompanhe no restante de todos os nossos dias, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos em paz. O Senhor nos acompanhe.